Boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Agora Chega. Podcast onde nós falamos sobre o CPF por trás do CNPJ. Hoje um dia muito especial, um convidado ilustre, eu tenho um carinho muito especial por ele. Eu sou o Thiago Araújo, estou apresentando esse podcast. Antes de dar continuidade, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo para quem você acha que faz sentido. Estou hoje juntamente com meu amigo Nixon Oliveira. Boa noite para você que não me conhece. E aí, você já começou a seguir nosso canal? Já compartilhou com alguém? Então já faça isso, porque toda quinta-feira a gente leva uma mensagem para vocês. A gente faz isso aqui para vocês. Você já sabe isso, eu falo isso sempre. Então a gente quer levar a mensagem para vocês e eu acredito que de alguma forma pode mudar algo no seu dia a dia. E hoje nosso convidado é muito especial, né? Demais, cara. Na verdade, nós vamos ter um segundo podcast, né? Porque nos bastidores já foi um podcast. Foi. A gente parou aqui nos bastidores, quando batendo um papo, já foi o primeiro podcast. Esse aqui é o segundo round do podcast. Esse nosso convidado é um empresário do ramo de eventos. Eu sentando para ouvir ele no nosso bate-papo aqui, o cara é um filósofo. É gostoso de ouvir ele falar da paz, da tranquilidade. Eu tô falando nada mais, nada menos que Ralph Neri! Muito prazer, tô aqui, galera. Muito honra, obrigado. Meu amigo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma honra ter você no nosso podcast. Agora chega aí. E vai ser uma honra poder ouvir você novamente agora com as câmeras ligadas. Ai, então, que bacana. É inspirador ouvir você falar, é muito gostoso. Então, eu tenho certeza que a galera que está nos acompanhando vai gostar muito. Tenho certeza que vai levar uma mensagem para a pessoa que precisa. Eu tenho certeza. Ai, que bacana. Bom, obrigado, Thiago. Obrigado, né, Nixon. E, assim, para mim é uma honra estar aqui, porque já faz tempo que a gente vem falando, né, de ter essa oportunidade. E hoje está nesse ambiente e está aqui vivenciando essa experiência, eu espero que seja algo construtivo, que eu possa de alguma forma... Minha mãe fala que a gente só dá o que tem, né? Então a gente está aqui para dividir. Eu acho que quando a gente está se propondo a dividir o que tem, com certeza coisas boas acontecem e eu vim aqui com o coração aberto para dividir um pouquinho do que a gente tem e espero que isso possa ser útil não só para vocês, mas para todo mundo que está em casa, que vai assistir isso em algum momento, e que a gente possa fazer parte da história de alguém também, contribuindo para alguma coisa. Que legal, Rafa, que legal. Realmente estamos muito honrados aqui com a sua presença, até porque, né, todos os equipamentos aqui foi com a consultoria dele, né? São as dicas só. Se não fosse o Ralph, galera... talvez esse podcast nem tinha saído, porque ele nos ajudou muito no sentido de indicar quais equipamentos, o porquê aquele, porquê desse, então somos muito gratos. Isso Obrigado. Aqui, você queira ou não, você faz parte da criação desse podcast, né? Com certeza. Por ele ter se tornado uma realidade. Porque se talvez não tivesse seus insights, suas dicas, a gente tinha deixado aquela sementinha não florescer. Mas é porque, engraçado, né? Você falou isso, mas já me vem logo à mente o seguinte, né? A gente cresce num mundo, numa sociedade que é difícil as pessoas colaborarem. Eu não estou dizendo que eu sou mais ou menos. É aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. É dividindo o que tem. Então, o fato de você me perguntar, puxa, esse microfone ou aquele... Existem caminhos, né? E eu já passei por alguns caminhos. E acho que nada mais legal do que você pegar e falar assim, olha, se você seguir por aqui, você vai investir isso e vai ter esse resultado. Se você seguir aquele, segue aquele. Então, assim, acho que o foco é a gente dividir o que tem. Eu vou manter nessa tecla aí porque... Fico feliz de ver. Aliás, adorei a estrutura do estúdio, de tudo. Eu falei, aliás, com certeza já vou dar um spoiler aqui, ó. Outro próximo convidado, pode ter certeza que você vai estar chegando numa casa muito bacana, num ambiente muito agradável, com pessoas muito legais. E vocês fizeram a lição de casa melhor do que eu imaginei. Tá de parabéns, cara. Show de parabéns. Obrigado, Ralph. O negócio tá bom mesmo. Ralph, vamos começar o nosso bate-papo? Bora. Aliás, estender, né? Porque começou já faz tempo, né? Você falou para esperar um pouco, agora eu vou continuar, então tá bom. Ô, Ralph, fala para nós quem é o Ralph. A RCOM
como que ela surgiu, de onde saiu a ideia, como que você... Essa trajetória sua, desde a sua, vamos dizer, da sua infância até se tornar um empresário bom-sucedido que você é hoje. Obrigado, cara. A história é longa, hein, gente? Mas eu vou resumir. Bom, eu vou fazer 50 anos agora em setembro, né? E a gente tá... O que eu posso dizer? Graças a Deus, até aqui, Papai do Céu tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Os caminhos não são fáceis, e só que, como o nosso amigo em comum, Alfredo Tanimoto, falou para mim outro dia desse, num podcast, é assim, ó, é a jornada. E por que eu já estou falando da jornada? Porque eu sou da Zona Leste, nasci lá na região do centro de São Paulo, mas cresci na Zona Leste, no bairro da Moca. Sou filho de uma cabeleireira, a dona Mercedes, que fez 90 anos agora, dias atrás. Meu pai já não está mais com a gente, né? Ele faleceu, mas ele é o motivo, assim, do meu caráter, da minha estrutura como homem. Também um exemplo de fé, um homem que me deu sempre um bom testemunho. E olha que era um homem que tinha uma perna e meia. Então você imagina, né? O homem com uma perna e meia tinha que se virar para sobreviver. E tenho uma irmã maravilhosa que faz parte da minha estrutura familiar. A minha família é isso. Só que eu cresci entendendo que existe a família da fé. Então, cresci numa igreja, no bairro da Moca, a igreja presbiteriana. Aí, depois, tentei ser jogador de basquete. Fui jogar basquete, de verdade. Aí, com 18 anos, precisei retornar, porque alguém tinha que ajudar no aluguel de casa, né? Mas o esporte foi, para mim, a base de tudo. Então, eu tive um desempenho... Eu não digo que eu fui um bom jogador de basquete, eu fui um cara esforçado, mas o suficiente para ter sonhos e pedir a Deus que esses sonhos fossem possíveis de serem vividos. Acredite, eu tentei 6 vezes entrar no Clube Pinheiros e eu consegui entrar, entendeu? Então, na época, entrar num clube como aquele e jogar basquete, o mais legal para mim foi que quando eu entrei não foi já só porque eu estava batendo na porta, mas porque um técnico me viu jogando e falou, você não quer bater bola lá? Então, graças a Deus, todo esse movimento de foco, de conquista, meus pais me ensinaram isso. Bom, só que a carreira do esporte não durou muito, porque eu fui jogar basquete no interior de São Paulo, morei num banheiro, num vestiário por um tempo. E a experiência de morar num vestiário é bem legal, para quem não sabe, mas é bem interessante de você dividir a sua cama com mais outros caras e sabendo que aquela cama é a sua casa. Passei um tempo nessa cidade, a cidade chamava Palmital, cidadezinha do interior de São Paulo, perto de Assis. E o sonho de jogar basquete era um negócio muito grande na minha vida, né? Sonhava em... assistindo a Band, a gente ia ver os jogos da NBA, então eu ficava, meu Deus do céu, um dia quero ir lá, sabe aquela coisa? E a gente sonhava, né? Sabendo que era o sonho quase que impossível de acontecer. Enfim, e aí eu voltei para São Paulo, porque a carreira, eu tive que me aposentar com 20 anos. Então, com 20... E veja... Jogar basquete até os 19 para 20 anos, você imagina, filho de um pai que era funcionário público, cozinheiro, que trabalhava em mais outros serviços para ajudar em casa. Nós éramos zeladores da Biblioteca Anne Frank no Itaim Bibi, que foi uma oportunidade que meu pai conseguiu para a gente ser zelador. Até então já não estávamos mais morando na Zona Leste, tínhamos ido para a Zona Sul. Minha mãe, cabeleireira, uma mulher, assim, incrível, trabalhadora. Você ficou 2 anos lá morando só no interior? Isso. Só federado? Aí fui jogar o interior, beleza, federação lá. Só que aí não deu certo, voltei para São Paulo, porque a carreira já não estava dando mais perspectivas de nada. Falei para minha mãe, falei, nossa mãe, pai, eu vou fazer 20 anos, eu não posso esperar ter 40 anos para comprar uma bicicleta. O esporte é uma realidade no Brasil, né? Onde você, para continuar o esporte, você precisa ter um patrocínio, né? Você precisa ter uma mãe trocínio para sobreviver. Imagina, meu pai naquela situação de trabalho árduo, minha mãe também. E eu ainda sendo um filho que não gerava renda para dentro de casa,
Então foi bem desafiador essa primeira fase da minha vida, até os 18, 20 anos, passando a experiência de quartel. Teve várias coisas que tudo isso foi acontecendo para depois falar o seguinte: bom, e aí, o que eu faço da minha vida? Entendeu? E aí começa a segunda parte da história. Nessa segunda parte, volto para São Paulo. Minha mãe sendo cabeleireira, meu pai sendo funcionário público, eu tinha duas opções. Ou eu ia vender shampoo para um dono de uma distribuidora que minha mãe conhecia, que me deu uma oportunidade, ou ia prestar concurso para cargo público, ou coisa do tipo. Meu pai, né? A gente vai aprendendo a oportunidade, né? Que vai aparecendo. Trabalhei em pizzaria, trabalhei vendendo o que eu nem sabia que era vender na época, fazendo atendimento telefônico para pizza, né? Então, enfim, fui tentando sobreviver. Mas aí aconteceram muitas coisas na família. Perdas de pessoas, né? Familiares, perdas das... a gente não tinha casa própria, então... Aí a gente vai ser zelador de uma biblioteca, o filho volta do interior jogando basquete e ninguém tem casa ainda, aí meu pai sofre uma lesão na perna que precisa amputar parte do pé ainda. Olha só, meu pai ainda com uma perna deficiente e a outra precisa amputar uma parte do pé. Ou seja, meu pai vai ter que ser aposentado. E como que a gente vai morar? Onde que a gente vai morar? O salão da minha mãe, ela ajudava de tudo um pouco. Toda a despesa, aluguel. E você vai vendo essas experiências de como que você olha para dentro de casa e você fala, como é que eu vou cuidar da minha mãe e do meu pai? A minha irmã foi a primeira a trabalhar em casa, realmente CLT, né? E tudo que ganhava era ajudando. Então eu era um cara que jogava basquete com uma consciência assim, cara, eu não posso gastar as coisas, porque da onde minha família tem, eu sei que é tudo muito, muito limitado. Mas graças a Deus nada faltou. E aos domingos ia para a igreja. E não queria ir para a igreja, eu pegava a Bíblia, escondia debaixo do braço, cheio de vergonha, era moleque. E eu tinha vergonha de ir para a igreja. De mostrar para os meus amigos que eu estava indo para a igreja. Bom, passou essa fase, volto para São Paulo, recomeço a vida. E aí, Ralph, o que você vai fazer da sua vida, né? Aí eu acho que eu disse assim, agora chega. Né? Providencial, agora chega, né? Falei, eu preciso tomar uma atitude. Eu não posso esperar mais nada, né? Enfim. Aí, isso eu tô resumindo, porque teve bastante outras coisas. Só que um belo dia, eu tô no salão da minha mãe, ela tinha um salão que ela tinha mudado da zona leste para a zona sul, que era o Brooklyn. Aí do Brooklyn ela tinha um salão lá e aí ela estava trabalhando e veio um jornalzinho. E aí foi quando eu vi lá vagas para telemarketing. E aí eu peguei aquele número e fui ligar atrás para ver o que era tal. E aí a moça falou assim, olha, já acabaram as inscrições. Eu falei, ô moça, desculpa te atrapalhar, mas assim, eu queria uma vaga, né? Tá tão difícil achar uma vaga. Se tiver uma desistência, você me avisa? Ela, tá bom. Pedi. E ela falou que ok. Passaram-se 2 dias, ela liga de volta. Oi, Ralph, tudo bem? Olha, tô lembrando de você, teve uma desistência. Você quer vir fazer entrevista? Eu falei, claro, com certeza. E aí começa a segunda parte da minha vida, que é fazer a minha entrevista de emprego, fazer uma dinâmica que levou 30 dias. Nessa dinâmica de emprego, eu nem imaginava que eu estava sendo avaliado dos pés à cabeça, numa empresa que era uma distribuidora de produtos da 3M do Brasil. E era uma empresa representante na época que ela tinha uma divisão de audiovisual. Então a palavra audiovisual eu ouvi pela primeira vez quando eu tinha meus 20 anos. E aí, o que é audiovisual? Aí eu chego, participo. Acredite, eu fui lá para fazer a entrevista e várias tentativas, e aí eu vi o retroprojetor. O retroprojetor é aquele aparelho que usa no filme do Will Smith, que eu esqueço o nome dele, que ele faz com o filhinho dele, que ele é vendedor daquele aparelhinho. Em busca da felicidade. Em busca da felicidade. Aí eu vi aquele aparelho e lembrei que eu vi aquele aparelho na igreja.
que aquilo projetava lá na parede as letras das músicas, né? E eu via a transparência, o pessoal escrevia, eu falei, é isso que é o tal do retroprojetor? Isso tem lá na minha igreja. E aí conversei abertamente e tal. Pois é, teste vem, teste vai, teste vem, teste vai. Aí, terminando o teste, fui aprovado e falaram assim, olha, você como fala muito, fala bem. Me falaram que eu falava bem, né? Eu falei, eu não sei, né? Tinha muita gíria, né? Eu falei, será que, né? Daí falava pra minha mãe, eu falei, mãe, eu falo muita gíria, né? Então, ela falou, não, seja você. E aí eu peguei e aceitei a proposta, porque eles falaram assim, olha, a gente quer te colocar para telemarketing, mas tem uma vaga aqui para demonstrador externo. Você dirige? Dirijo. Você tem carro? Falei, tenho, né? Carro, naquela época era o... né? Põe a perna para fora, empurra, pedala, tipo Flintstones, né? Então o carro pegava no tranco, eu tinha o carro. Cara, aí eu comecei assim, virando um demonstrador de audiovisual, que era a projeção. E naquela época estava chegando um equipamento chamado Data Show. E o Data Show era um produto de cristal líquido que você colocava em cima do retroprojetor. E eu achava que... Eu falei, o que é isso? Aqui você pega o notebook, liga aqui e projeta. Notebook naquela época era dessa grossura, né? Um negócio assim. E aí você colocava aquele cabo daquela grossura e aquilo tinha que estar numa penumbra. Depois do almoço, então a gente ia dormindo vendo aquilo ali, sabe? Pois bem, eu entrei naquela empresa, fiquei 3 anos. Depois de 3 anos eu viro sócio a convite deles, porque eles fecharam a empresa. E ali tem a terceira parte da minha vida, que é ser sócio. Porque a empresa que eu trabalhei, ela ia fechar o segmento dela, eles iam abrir outra empresa, e me fizeram o convite, esses senhores, a qual sou muito grato, o senhor José Roberto Valls, né? Que eu tenho ele um carinho como um pai para mim. E ele foi a pessoa que me fez a entrevista. Ele tinha outros sócios, né, na época, mas eu lembro muito dele porque a gente sempre teve muito diálogo, né? E ele me deu essa oportunidade. Aí virei sócio. Aí de sócio tive toda a experiência de vantagens e desvantagens. Aprendi sofrendo na pele que um CNPJ não é a garantia de nada. Entendeu? E esse CNPJ, quando eu achei assim, nossa, eu virei sócio, agora minha vida tá garantida. Não vou mais passar problema, vou ter dinheiro para pizza toda sexta-feira, né? Aí que os problemas começam, né? E aí foi aonde a minha jornada começa. Me tornei sócio, tivemos ótimos trabalhos, entrei numa empresa que vendia os produtos, esses data shows e depois projetores multimídia. Hoje você vai em lojas, aí você compra os projetores, né, comprar na internet. Naquela época o projetor era do tamanho dessa mesa, entendeu? Falavam que tinham me contratado porque era alto, forte na época. Falavam assim, pega esse menino aí que ele carrega. O projetor portátil era maior que uma sanfona, sabe assim? Sim. E era para carregar para o cliente. Então foram muitas histórias e aí, resumindo, de lá para cá eu tive a sociedade. Dessa sociedade, infelizmente, eu passei a amargura de quebrar. Virei sócio. Do jeito que eu cresci, eu quebrei depois. Quanto tempo? 3 anos depois. De 3 para 4 anos, mais ou menos. Não chegamos a 5 anos de empresa. E aí, dessa quebra, recomecei como vendedor novamente. O Ralph, nessa primeira jornada sua como empresário, como CNPJ aberto, qual aprendizado você tirou da abertura até quebrar, que você, poxa, isso aqui tirou um grande aprendizado que você possa compartilhar com a gente aí? Primeiro aprendizado, o CNPJ não te dá garantia de nada. Nenhuma. Ele é só um número. Ele é só um número. Ele é um número que te dá oportunidades, se você souber trabalhar com elas. E dá custos, né? Se você não tiver faturamento. Só que todo bônus tem ônus. Então, a partir do momento que você tem um CNPJ, você dá um passo rumo a uma coisa chamada independência. Só que essa independência, ela é totalmente dependente de um sistema. Opa, bati aqui sem querer. Dependente de um sistema.
Então, se você tem algo independente, mas que é dependente de um sistema, você precisa entender o sistema. Você precisa entender as regrinhas. E para concluir essa resposta, fica a dica aqui para os nossos amigos. Não adianta você ter o CNPJ se você não tiver claramente aonde você quer chegar. Ter um CNPJ só para ganhar dinheiro ou deixar de ser CLT, ou ter um CNPJ para que você faça a sua independência financeira, mas achando que o dinheiro vai vir porque você tem um CNPJ, é absolutamente a coisa mais louca da vida fazer. Porque eu entendia que tinha gente que não queria ter um CNPJ, era CLT e falava para mim, imagina, eu não quero isso para mim que é dor de cabeça. E eu fui entender o que é essa dor de cabeça quando eu tinha quebrado. Quando eu entendi que para você manter esse CNPJ, você precisa entender muito bem o que é o teu propósito de negócio, entender claramente o que você vai fazer de diferente para as pessoas, entender se você está afim de verdade de ir além dos problemas, porque engolir sapo todo mundo engole, mas engolir lagoa não é para todo mundo não. E entender que o sistema brasileiro ele não te promove para nada, é o contrário. Ser empresário é motivo de você talvez ser visto como vilão. Ou então ser cobiçado porque você está com um carro diferente de outra pessoa. Ou por alguma coisa material, um relógio, uma bobagem, sei lá. Qualquer coisa material que disfarça, que tira o foco daquele que acha que está pior que você. Então você é alvo. Então ter um CNPJ, antes que alguém fique assustado de ter, não se preocupe, é possível. Mas a questão é como manter. Então ter o CNPJ é fácil, é simples, tranquilo. Mas você mantê-lo e você sobreviver dele e você fazer dele algo que sirva para não só a tua vida, mas com as outras pessoas, é um pouquinho mais embaixo. É bem mais embaixo. E é isso. E aí de lá para cá, o que aconteceu? Depois que eu quebrei, fui ser vendedor. De vendedor recebi a oportunidade de uma pessoa muito querida, chamado Carlos também, que a empresa dele, depois de 20 anos, quebrou. Entendeu? E um cara que ajudou muita gente. E aí você aprende também outro detalhe do CNPJ, né? As pessoas acham que a partir do momento que você tem um CNPJ, você é casa de caridade. Você tem que ajudar todo mundo, porque você ganha dinheiro, porque o dinheiro tá lá, o dinheiro é para ajudar, o dinheiro é isso. Mas são muitas respostas para o que você me perguntou, porque um CNPJ não quer dizer que você... Quando recebe aquele dinheiro é seu. Aquele dinheiro não é seu. O CNPJ está no seu nome, mas aquele dinheiro não é seu. Você pode ter linha de crédito para você fazer o que você quiser, mas aquele dinheiro não é seu. Muitas pessoas confundem, né? CPF, CNPJ, faz aquela salada de fruta que entra na empresa, eu pago a escola dos filhos, com a gasolina, vou viajar, aí falta dinheiro na empresa, tiro daqui, coloco para lá. E a vida desse CNPJ, ele só é possível ser sustentado com a organização de vários CPFs em comum no foco do que precisa ser feito. Aí eu acho que entra o papel da liderança. Eu acho que um bom CNPJ, a diferença dele está na liderança. Eu vejo a liderança servidora. E aí eu vejo a liderança servidora, ela precisa ser justa, ela precisa ser equilibrada, ela precisa ter segurança. E a gente, para traçar isso, por exemplo, hoje, nesse terceiro capítulo da minha vida, depois dessa quebra e até hoje fazem 18, a empresa tem 18 anos. Eu tô com a minha empresa. E como que você fundou a RCOM? Você quebrou, aí fui ser vendedor. E da onde surgiu o insight novamente? O outro agora chega para fundar essa empresa de sucesso que você está há 18 anos já com a RCOM. Olha só, no momento que eu estava trabalhando como vendedor, eu aprendi o que é de verdade você ter processo. E técnica de entender que uma coisa é a tua opinião, outra coisa é o sistema que a gente está falando. Então, vamos lá. Eu fui trabalhar como vendedor e dessa empresa eu tive alguns clientes que entraram em contato comigo e, curiosamente, quando eu decidi sair da área, porque quando a empresa estava quebrando a segunda vez na minha vida,
dessa empresa que eu fui trabalhar, eu tinha para mim que eu ia sair da área. Eu não tive essa resiliência. Eu não fui o caso de alguém falar assim, nossa, tô ferrado, vou para cima, acordei de manhã, que nem o Ricardo Nunes agora lá, ele fala lá do Ricardo Eletro, né? Que ele fala que ele fica doido com os caras que diz que é só molhar o rosto na água gelada de manhã e tá tudo bem que você vai ser empresário de sucesso. Eu não tive nem coragem de molhar o rosto na água gelada. Pra mim só foi o seguinte, falei, cara, para, que eu acho que não é pra você isso aqui, entendeu? Então eu pensei muito no que eu ia fazer da minha vida. Então eu confesso a você que teve um momento assim muito crítico. E quando eu pensei, acho que não é pra mim, eu vou sair, já tentei. Aí tem um negocinho que eu preciso testemunhar pra vocês. Tocou meu telefone. E aí tocou meu telefone e um rapaz falou assim pra mim, olha, eu preciso te falar uma coisa, eu fui na igreja e eu quero te entregar uma palavra porque eu tô incomodado e eu preciso entregar essa palavra pra você. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1 diz, não te mandei eu ser forte e corajoso. Não se desvie dessa palavra nem para a direita e nem para a esquerda. Onde pisar a planta do teu pé vai ser o lugar que eu vou te dar. Mas tenha bom ânimo, muito bom ânimo, e seja muito forte e muito corajoso. Quando eu desliguei o telefone com esse rapaz... Quando eu desliguei o telefone com esse rapaz, meia hora depois toca o... Não é o telefone, mas eu estava trabalhando na segunda empresa, que é essa que veio a quebrar, a fechar. 20 anos de existência ela tinha. E aí o meu chefe foi passar um problema cirúrgico, estava no hospital, e aí ele tinha um sócio, uma pessoa que estava ajudando ele na empresa, me chamaram para conversar e falaram assim, ô Ralph, senta aí. Eu falei, beleza, fala aí. Ó, o chefe tá no hospital, ele vai passar mal, não sei se vai viver, vai morrer. E ele pediu pra gente tomar conta da empresa e a gente não vai. Pra gente isso não é o nosso negócio. A gente tá com outro olhar, outro foco, beleza. Só sobrou você. Eu tô resumindo, não foi assim que eles falaram exatamente, tá? Mas resumindo foi o quê? Então, ele precisa de ajuda. E só tô eu aqui. Eu já não tinha um número celular fixo, já tinha perdido. A folha de salário já não estava rolando há muito tempo. As minhas vendas também já não eram tão produtivas, porque eu não era um vendedor de volume do dia a dia. Eu pegava projetos grandes, que até meu chefe é amigo, ele é amigo meu até hoje, tá? Aliás, um abração para você. Tô falando do Carlos. O Carlos, de uma empresa chamada Mega Imagem, que foi aonde a gente teve toda essa história de vida muito bacana. E o Carlos foi para uma mesa de operação, cara. E aí foi a hora que a gente falou, não sei se o Carlos vai voltar. E aí a esposa dele, a família, toda naquela situação, e eu recebi numa conversa rápida, não sei, né, se ele visse, não sei se a esposa dele vai lembrar, falou assim, olha, o Carlos não sei se vai voltar. E se ele não voltar, tem essa situação da empresa e tal. Eu sei que eu fiquei, entre aspas, no lugar dele. Aí eu tinha que ir para o banco, apresentar para ele as notas, para o gerente o que ia entregar, e o gerente ia adiantar dinheiro para eu trazer dinheiro e fazer salário das pessoas. Era só isso para fazer. Nossa. E na hora que o gerente olhou para minha cara e deu a entender que não tem dinheiro, não tem nada, porque as notas de pagamento, etc, tal, não estavam rendendo, não tinha o valor, sabe esse tipo de coisa? E aí eu tive que voltar para o escritório e fracionar o salário de todo mundo. E detalhe, eu não tirei o meu salário. E eu falei, bom, vou pagar todo mundo e para mim vou ficar sem. E aí uma pessoa foi receber o salário e falou, pô, você era para receber essa droga? Também ela não falou assim, falou outra coisa. Era melhor nem estar recebendo. E eu pensando, caramba, ela tá recebendo essa grana, eu tô sentado aqui na cadeira do chefe que tá no hospital, operando o coração, e não sei se vai voltar, e ela não sabe que eu tô sem dinheiro. Aliás, eu podia ter pego dinheiro pra mim, né? E dizer pras pessoas, né, ó, gente, não tem salário. Eu não tava no lugar dele? Enfim. Mas lembra que a meia hora antes eu tinha recebido uma ligação? Uhum. Ser forte e corajoso? Josué o quê? Josué capítulo 1. Josué capítulo 1.
E aí, quando eu recebi esse texto, anota aí. Site. Aí, o que acontece? Aí eu entendi. Cara, eu vou ficar. Vou ver o que vai acontecer. Deus me trouxe paz. Aliás, só dar uma dica para vocês, tá? Para mim, isso tudo aconteceu, mas eu tinha paz no meu coração. Quando as coisas não trazem paz ao coração, eu acho que é hora de pensar se vale a pena. Apesar da turbulência, tá? Eu tinha paz no coração. Eu não tinha um problema assim comigo, sabe? Eu tinha paz no meu coração. Entendeu? Mas também com essa ligação, seja forte e corajoso. É o que eu tinha. E aí, enfim, graças a Deus ele voltou da cirurgia, o Carlão tá vivo até hoje, entendeu? Tá vivo, tá de pé. E agradeço a Deus por ele também na minha vida, que ele faz parte disso. Só que aconteceu o seguinte, aí quando ele voltou, eu entendi que era meu momento de falar, agora chega. Não é pra mim mais ficar aqui. E eu acho que eu vou sair da área. Quando eu falei isso, aí toca o meu telefone de novo. Eu já tremia. Me liga um cliente do Rio de Janeiro, que eu tinha atendido ele há 3 anos antes, em outra situação, em outro negócio, dizendo assim, fala Ralf, beleza meu irmão, tudo bem? Rapaz, você não faz ideia, eu tô há uns 3 meses te procurando. Aquele sotaque carioca bem arrastado. E me deu uma alegria. Eu falei, sério, cara? Pô, eu achei o teu número que eu liguei na outra empresa que você trabalhou. Ele me... Sabe, você conhece gente de perícia, né? Sim. Então, eu acho que alguém fez uma perícia pra me achar, porque ele me procurou. E ele me procurou porque antes dessa história na minha vida, eu fiz um evento pra esse rapaz, quando eu tava naquela fase do vamos tentar ajudar os outros, né? E ele tinha que botar um som do lado de fora da feira dele, no evento. E ele esqueceu o som. Então ele pediu pra alguém falar no megafone. Eu fui atrás do megafone, eu peguei o megafone e saí igual vendedor de supermercado, falando no meio do evento. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Neste momento vamos começar a nossa reunião aqui no auditório. E no auditório nós vamos ter uma palestra como viver e estudar no Reino Unido. Se eu fosse você, eu entrava lá porque vai acabar o espaço, hein? E começou a encher o lugar. Aí eu fiz isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí eu fiquei famoso lá porque os caras falaram, pô, pegamos um paulista, cara de pau, e ele foi e saiu falando lá. E aí, graças a Deus, né, rolou essa experiência. Experiência. Guarda essa palavra. Experiência. Passaram-se alguns anos, ele me procura, porque ele tinha um outro evento para fazer no Rio de Janeiro. E o que ele queria? Que eu estivesse lá com ele para fazer o evento no Rio de Janeiro. E detalhe, no Rio de Janeiro tem empresa, tem fornecedor, tem tudo. Aí eu fui falar para ele assim, Fernando, meu amigo, ele chamava Fernando. Fernando é uma bênção na minha vida, esse cara. São nomes, né? José Roberto, Carlos Coelho e Fernando. Fernando Rodrigues. Aí o Fernando pegou e falou assim, eu falei pro Fernando, Fernando, deixa eu te falar, eu não sei se eu vou ficar na área. Acho que eu tô pensando em sair da área. Ele falou, você tá louco, Ralf? Eu tô te procurando há 3 meses, cara. Como é que você fala pra mim que vai sair da área? Eu quero que você faça meu projeto. Eu quero que você me ajude. E aí eu tinha feito pra ele um desenho num PowerPoint, um rabisco, de uma cenografia pro evento. Era uma ideia de como ia ser o palco, o cenário, tudo isso. E aí ele pegou e ficou com isso. E aí ele falou, não, ó, eu quero esse desenho que você fez pra mim, cara. Eu quero que você faça. Eu falei, mas eu não tenho nada. Ele falou, Ralf, não me interessa se você não tem. O que me interessa é saber se você vai vir pro Rio fazer meu evento. Foi uma coisa tão sobrenatural que de novo eu volto lá no Josué no capítulo 1. Tenha muito bom ânimo. Sabe? Tem alegria. Não fica triste não. Sabe? Confia. Seja forte, corajoso. Aí sabe o que ele ainda falou, Fernando?
Ele falou assim pra mim, você não tem como reunir as melhores pessoas que você conhece, colocar num caminhão, pegar equipamento de algum amigo aí em São Paulo e vir pro Rio fazer meu evento, rapaz? Vem pra cá. Ele falou, ele teve que falar 3 vezes pra mim. 3 vezes ele falou pra mim. Então, não tô dizendo pra você que eu sou esse exemplo de resiliência, de fé. Não é isso não. Eu sou uma pessoa como qualquer outra. Só que naquele momento, pela 3ª vez quando ele falou, Ralph, é a 3ª vez que eu tô te falando. Vem pra cá e chega disso. Eu falei, então tá bom, eu vou. Isso era final do ano. Já tinha me desligado da empresa, né? Do Carlos, dizendo pra ele que eu ia ver o que eu ia fazer da vida. E aí tocou meu telefone. Então agora chega, pra mim, foi um divisor de águas, foi o meu telefone tocar. Foi uma oportunidade que eu recebi. E dessa oportunidade eu fiz o evento. Desse evento eu precisava de dinheiro, não tinha dinheiro pra nada. Cara, foi carro de cunhado emprestado, cartão de crédito emprestado, foi falando com amigos, pessoas que... Se hoje a R-Com é o que é de estrutura, e depois eu posso apresentar isso para vocês com maior alegria, esses caras como eles fazem parte, entendeu, da minha vida. Então foi uma bênção. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, fiz um evento que era uma convenção para Vela. Não sei se vocês conhecem essa marca de cosmético Vela. E aí era um grupo deles da América Latina, com toda a presidência da América Latina, sabe? E aí terminou o evento e o presidente estava lá e ele falou assim, eu quero saber qual é o nome da empresa para agradecer. Aí apareceu o nome da agência Latina América, que era do Fernando, que me ajudou, que era uma agência de turismo, que fazia toda a parte de trazer as pessoas da América Latina e sediar aqui no Rio de Janeiro o evento. E aí ele falou, qual é o nome da empresa? Do Ralph. E aí, quando eu tinha saído de casa, eu estava morando com a minha mãe nessa época num apartamento de 1 quarto, sala, cozinha e banheiro, que era um apartamento que nós moramos em 6 pessoas lá. E eu dormia entre a sala e a cozinha. E nesse período, eu lembro que quando eu estava para viajar, eu falei para minha mãe, mãe, se eu abrisse uma empresa, não sei, que nome que eu colocaria? Aí ficou um nome na minha cabeça, que eu tinha falado com outras pessoas, o nome R-Com, né? Que era o R de Ralph, e com pelo propósito de comunicar as pessoas. E aí foi quando eu soltei na hora lá na House, que é a parte que a gente trabalha ali guardando as coisas, R-Com. Aí meu amigo, que era o Paulinho na época, ele falou assim na House, ele falou, R o quê? Eu falei, R-Com. Vamos pegar no PowerPoint, põe um R vermelho, um com aí, e a gente escreve R-Com. Ele, R-Com o quê? Produções, eventos? Eu falei, pode ser, põe aí. E aí o nome da nossa empresa foi lançado no primeiro evento, a pedido do cliente, devido à entrega e à experiência que ele teve desde a produção até a entrega do trabalho, com toda a sonorização, o palco, iluminação, todo o trabalho. E aí eu fazia um negócio que era organizar as coisas para o cliente no sentido do que ia para o palco. Então era não apenas uma locação de equipamento. E ali surgia a R-Com em 2007 como uma empresa de aluguel de equipamentos audiovisuais, cenografia e produção de eventos. Que legal. Esse Fernando, né? Fernando. Ele guardou esse desenho por 3 anos? Ele guardou esse desenho por... Não, foi no ano que eu tinha desenhado para ele. Não chegou a ser 3 anos. Acho que foi 1 ano que ele guardou esse desenho. É que 3 anos antes, ele teve a experiência comigo de falar na feira. Isso, no megafone. Eu não tive medo de falar no megafone. E aí ajudei ele. Engraçado, né? Como uma atitude simples, sem intenção nenhuma, sem interesse nenhum. Sem interesse. Pode transformar num negócio tão grande igual se transformou, né? E isso que você está falando... Aliás, vocês que estão vendo a gente aqui, falar um negócio para vocês. A gente não combinou roteiro, tá? Então isso é real que vocês estão ouvindo. E é legal fazer isso, porque eu acho que para quem está ouvindo a gente, vai estar vendo a gente, vai se perguntar, né? Se isso faz sentido. Eu vou falar para vocês, faz. Faz sentido eu literalmente pegar e dizer para você, se você chegar até mim e falar, preciso de uma ajuda, sim, vou te ajudar.
só que sem esperar nada em troca. Eu acho que a diferença da nossa sociedade é que existem aqueles que querem, de fato, resolver problemas por resolver esses problemas e ver a solução desses problemas. Porque ninguém gosta de problema. Mas existem aqueles que querem resolver problemas com uma intenção, de alguma forma, escondida naquele problema a propósito dele mesmo. Então eu acho que tem que ter um equilíbrio nessas... Sabe? Tem lugar para todo mundo, tá? Não sou esse monge samaritano. Não é isso. Estou dizendo para você que tudo tem que trabalhar, tem que ter equilíbrio, né? Faz parte. Mas no que se diz respeito a falar, eu tenho um problema para resolver e a gente como vai lidar com ele, eu acho que precisa ter a empatia e o bom senso de como que você vai lidar com esse problema. E saber se essa pessoa, se eu vou te ajudar, a minha ajuda vai servir para qual finalidade. Entendeu? Estamos falando de finalidade. Eu vim ter uma empresa por consequência de uma situação. Porque quando eu fui pela minha própria força, pela minha opinião, ela quebrou, ela não durou. E aí eu fui trabalhar como vendedor para recomeçar a vida. Trabalhando como vendedor, dei passos para trás, porque é importante, para ver que eu não estava pronto. Eu ouvi de um senhor, você está estragado. Você foi sócio muito cedo. E a gente precisa avaliar isso. Todo mundo quer ser autônomo. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas a pergunta é, qual que é o propósito? A gente ouve tanto falar na internet dessas coisas. Qual que é o propósito? Aliás, está cheio de coach que consegue ajudar muita gente de fato sobre isso. Mas tem outros caras e outras pessoas que se aproveitam disso. E a gente vê um bando de gente frustrada porque estava no lugar errado com as pessoas erradas. E como que você vai peneirar isso? Como que você vai botar numa peneira e filtrar que tal pessoa vai ser boa para você, tal pessoa vai ser ruim, tal caminho é bom, tal caminho é ruim? Para mim, no meu caso, eu só tive a fé. Eu me apoiei na fé. Eu me apoio hoje na fé. Para hoje eu estar aqui, graças a Deus, existe uma empresa constituída, existem pais, mulheres, mães, família que trabalham nessa empresa para me dar condições de eu estar aqui falando com vocês. E está tudo acontecendo lá. E graças a Deus, tem caminhão entrando, caminhão saindo, material chegando, material saindo, pessoas fazendo logística, programação, uma série de coisas. Só que qual é o meu recado interno? Propósito. Propósito. Tocou meu telefone outro dia desse lá na empresa, 6 horas da tarde. 6 horas da tarde, uma cliente precisando de alguma ajuda para no dia seguinte às 7 da manhã. Você não faz ideia do que a gente fez para atendê-la. Para ela não se sentir indiferente. Porque às 6 horas da tarde, um do meu time já queria ir embora. O outro já foi até. Mas é no olho do dia a dia, e eu tô lá vendo que fala assim, nós temos que atender essa pessoa. Se nós temos como atender, nós vamos atender. Porque quando eu não tinha equipamento, quando não tinha recurso, foi um homem falar para mim, você não pode vir me atender aqui? E graças a Deus foi no dia que eu falei para ele, sim, eu posso te atender. É a mesma coisa esse cliente chegando 6 horas da tarde pedindo ajuda. Quantas das vezes você vai numa padaria, o cara tá limpando a chapa lá e você fala, poxa, sabe? Eu queria comer alguma coisa. Não, agora tá limpando a chapa, chefe. Entendeu? Tem gente que vai discordar de mim, do que eu tô falando. E é perfeitamente louvável discordar. Mas essa pessoa que discordar, você pode ter certeza que essa pessoa que discordar de dizer que a gente não pode atender uma pessoa no horário porque tem que dar limites, eu quero lembrar uma coisa. É esse cliente que você está botando limite, que ele também vai botar limite em você na hora que ele falar que não quer trabalhar com você, que ele não quer o seu serviço, que ele não quer a sua prestação. E aí quando ele for para o seu concorrente que conseguiu
pensar, planejar, produzir, organizar e contratar, pensar em turnos, pensar na logística, pensar em como vai funcionar depois das 18, para aquele cliente não ficar na mão. Sabe quem aquele cliente vai lembrar? É de quem atendeu ele. É simples assim. É tão simples que a gente precisa simplesmente ter um pouquinho de bom senso. Não é o dinheiro. Aliás, fica a dica que eu quero dar pro pessoal aqui que está me vendo aqui. Se você trabalhar pelo dinheiro, você vai ficar escravo dele. Dizem por aí outras palavras, eu vou falar o que eu vivo. Se você trabalhar por conta do dinheiro, então seu Deus é o dinheiro. Então a glória é do dinheiro. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Quando você experimentar tudo isso, vai chegar uma hora que vai dar um vazio tão grande que o dinheiro não vai suprir. Como assim, Ralph? Você sabe o que você está falando? Sei. Vai por mim. O carro que eu encostei hoje para vir aqui, quando eu ando com esse carro, as pessoas me tratam diferente. O que eu acho extremamente desnecessário. Mas é a sociedade que a gente vive. Entendeu? Ah, mas por que você teve esse carro? Tenho porque gosto dele. E quando tenho esse carro, eu entendi que esse carro ele não poderia ser um problema no meu financeiro. Então esse carro não veio no começo da empresa. Entendeu agora? Muita gente acha que abrir o CNPJ, faturar o primeiro ano, fica a dica já. É você ter o quê? O teu dinheiro na sua mão para você trocar de carro, viajar, comprar casa aqui em Alphaville, faz, acontece. 18 anos de empresa. Regrinha, dica que eu gostaria de dividir com as pessoas. Primeiro, invista na empresa. Aquela cultura de dizer empresa rica e dono pobre é para entender que quando o dono tem a empresa rica, você não está no direito de fazer o que você quer com o dinheiro da empresa, porque o dinheiro é da empresa. Se a gente não pensasse assim, senhores, como é que eu ia passar a pandemia? Nós falamos há pouco. Um assunto muito importante, eu acredito que é louvável a gente falar sobre a pandemia, porque o ramo que o Ralph trabalha, que é de eventos, imagina o baque que sofreu na pandemia, né? Então eu queria fazer essa pergunta para você, Ralph, que eu acredito que muitas pessoas querem saber como que foi enfrentar a pandemia, porque hotelaria e eventos foram os ramos de atividade que mais sofreu na pandemia. Exatamente. Né? Foi antes até do decreto, né? Foi antes. Já começou. E antes de o Ralph dar a resposta, pessoal, por favor, já começa a nos seguir. Compartilha com quem que você acha louvável participar desse assunto, desse podcast, e ativa no sininho, porque toda quinta-feira a gente leva uma mensagem para vocês. Tem um podcast maravilhoso que é feito para vocês, porque agora vai ser a resposta-chave de como a RCOM passou a pandemia, como foi pro Ralph, a cabeça a milhão. Ele vai compartilhar com a gente agora. Pois bem, o telefone não parou de tocar, mas não era para abrir negócios, não. Era para cancelar. E-mails, telefonemas, cancelamentos. Nosso foco são eventos corporativos, então você trabalha com agenda, com programação, com previsibilidade de negócios. E não é necessariamente a certeza de negócios. Mas você precisa administrar financeiramente de tal forma que você tenha recursos para sustentar a tua estrutura. E aí eu tenho uma regrinha lá na empresa, eu não sou formado, mas eu tenho uma regrinha que eu aprendi, né, que Deus me ensinou. Eu entendo que uma empresa tem 2 livrinhos, um azul e um vermelho, beleza? De continha para pagar e de continha para entrar. Perguntinha bem simples para vocês. O tamanho do livrinho aqui importa, sabe por quê? Se o tamanho do livro vermelho for esse, que é de conta para pagar, e de conta para entrar o livrinho azul for esse, nós temos um grande problema. Tudo bem? Então, se você quer abrir um negócio, você tem que entender que se teu livrinho vermelho é desse tamanho e o livrinho azul, que é o lucro, e de conta dinheiro que sobra isso aqui é um grande problema. Só que dá para virar.
Para essa virada acontecer, para esse livrinho azul aumentar, preste atenção, não diminuir o livro vermelho. Entendeu? Ó. Porque o custo, ele é real, ele existe. Agora, se você conseguir trabalhar melhor e diminuir esse custo e conseguir aumentar isso aqui, é a receita de ouro. Então, não tem mistério. Mas como que você faz isso? Todo ano você trabalha como se fosse o primeiro ano. Você não entra em grandes endividamentos. Você faz dívidas que você sabe que pode pagar. E não dívidas que você acha que vai pagar. Você tem que buscar parcerias, mesmo de negócios, com outros fornecedores ou até concorrentes que possam parecer, mas na verdade são parceiros de negócio, se você souber trabalhar com eles, de forma que você consiga suprir esse custo, ter a sua margem, que vai ser menor, que não vai ser uma margem grande, mas que você consiga sobreviver de uma forma que a sua despesa ela começa a cair de tempos em tempos. Então é um ano após o outro. Então a receita é longa. Eu aprendi com o Antônio Hermílio de Moraes, que era um dos clientes que a gente atendia lá atrás. Eu tive o prazer de fazer evento, né? E ver essa figura, né, tão querida. Que o caminho certo é o caminho mais longo. Então o CNPJ é a prova viva de que é um caminho a se seguir. Ele não vai ser curto, ele não vai ser rápido. Ele vai ser de verdade longo e consistente, contínuo, se você quiser sobreviver. Isso tudo que eu contei resume o caminho até o dia 16 de março de 2020, né? 2019 para 2020. 2020, 19 de março. O mercado foi dia 20 de março de 2020. Isso. Dia 16 de março eu estava fechando a empresa. Eu tenho uma foto aqui, fechando. Fiz um vídeo para os meus clientes, postei, dizendo que a RCOM ia buscar recursos para viabilizar a comunicação do nosso cliente. Agora, saca só. Isso aqui é legal, hein? Isso aqui é legal. Isso aqui eu não contei para ninguém. Qual o nome da minha empresa? RCOM. O meu R é do Ralph, minha assinatura, minha personalidade, minha pessoa. O que é o COM? É de comunicação. Qual que é o meu negócio? Comunicar pessoas. Através do quê? Equipamentos. Ok? Tudo bem. Não tem equipamento agora, mas qual que é o propósito? Comunicar pessoas. Minha gerente chegou para mim e perguntou: o que nós vamos fazer, Ralph? Eu falei: muito simples. Agora o evento não sai mais de caminhão. Agora ele é pela internet. Agora a gente vai fazer evento online. Como assim, Ralph? Veja bem. Nesses anos todos, uma das coisas que a gente sempre fez na vida em evento são eventos à distância. As videoconferências, telemedicinas. Eu atendo o Hospital Sírio-Libanês desde que eu me entendo por gente quando eu abri empresa. Tudo bem? Aliás, faz parte do nosso casting de clientes, portfólio. A gente tem a honra de ter esse cliente com a gente, que é um exemplo de empresa, de administração, de cultura e de serviço. O Hospital Sírio-Libanês, vocês não fazem ideia do que eles fazem para a sociedade, para hospitais, para o governo, o quanto ele beneficia a saúde brasileira. Não estou falando só do hospital particular de quem pode pagar. Eu estou falando da sociedade de senhoras que abriu tudo isso e que tem um propósito de servir as pessoas. Então, esse cliente, e através desse cliente, do meu relacionamento que eu tenho com eles há muito tempo, um dos gestores muito querido, a gente fez um acordo e na época eu fazia videoconferência profissional, que é coisa de auditório. E a pergunta é: e agora? Como é que vai ser com Zoom, com Teams, Google Meet? Acredite, a gente estudou junto com o pessoal do Sírio-Libanês. Eles foram nossos professores para minha equipe técnica. O cliente veio na empresa para ajudar a gente. Faz ideia do que é isso? Estou falando de funcionários, pessoas do dia a dia da área que têm
um coração gigante e que a gente discutiu sobre esses problemas de como que nós poderíamos criar recursos para melhorar a comunicação deles numa live. Então, veio agora a solução. Inventamos o quê? Bom, fazer live é chato. Entrar numa tela não é todo mundo que sabe conectar. O brasileiro é um analfabeto digital. Isso é uma realidade. Peraí, Ralf, o que você está dizendo? Estou dizendo que muita gente não sabe onde tem que dar clique, cara. E não é assim. E muita gente não entende o texto que está em inglês. Peraí, então vamos lá. Então, internet é terra de ninguém. O que eu entendi? Falei para minha equipe, vamos criar aqui uma empresa de transmissão para evento digital. Nossa. Aí eu abri a RCon Line. Nossa, a RCon Line é uma empresa de eventos digitais. E para fazer um evento digital, você tem que ter produção de vídeo. Você tem que ter sonoplastia. Porque aí eu comecei a tocar musiquinha nas lives, porque não tinha musiquinha. Aí eu comecei a botar fundo, não é só chroma key. Comecei a ter um gestor, uma pessoa que entrava online e configurava o seu computador à distância. Sabe o que é pegar uma senhorinha lá em Arapiraca da vida e aí ela não sabe entrar no computador para abrir a live, mas ela pelo menos sabe abrir um software que a gente mandava para ela, para a gente mexer no computador dela. E ela tinha que dar um treinamento para 50 pessoas numa sala virtual. Então nós começamos a vender esse serviço para que as pessoas fossem atendidas remotamente na casa delas. Nossa. E aí dentro do nosso galpão, nós reformamos, seguramos ao máximo todas as pessoas que nós podíamos segurar. E a gente foi reformando dentro do galpão, criando estúdios de transmissão, não para isso que a gente está fazendo hoje, mas de transmissão e tradução simultânea. Ou seja, a gente chegou a pegar uma intérprete, entrar numa plataforma nossa, com link ao vivo, colocar tudo dentro de um site. Você podia clicar o botãozinho e ouvir inglês ou português. E eu transmitindo para 1.500 pessoas lá da empresa XPTO a transmissão dela. Nossa, cara, parabéns, ó. Não, sabe o que é? Você sabia disso? Não, né? Parabéns, cara. Mais ou menos, essa história. Mais ou menos. Eu conheço bastante gente da parte de eventos, de produção, que chorou muito, chorou no sentido de se desesperou, queria se matar. E tem muitos empresários hoje em dia que passa qualquer dificuldade, uma tempestade está acontecendo aqui, a pessoa começa a reclamar, a chorar. Cara, tem hora que você tem que respirar. É isso aí. Olha o cenário, porque desesperar, querer se jogar no precipício não vai resolver o problema. Mas tem um detalhe. O movimento, o segmento que mais sofreu. Sim. E talvez foi o momento que você se reinventou totalmente e abriu outra empresa. É isso aí. É lindo de ver isso. E por isso que a gente virou grupo. Porque aí, o que aconteceu? Então, tem a RCon, que é alocações e tal. Aí nós temos a RCon Line, que é a parte de eventos digitais. Até hoje a gente atende uma plataforma que atende o Bradesco, o Banco Bradesco, para você ter uma ideia, que a gente presta serviço para isso. E outras empresas, outros laboratórios, né, outros hospitais, outros eventos que a gente faz corporativos. E o que acontece? E além disso, a gente tem uma empresa que é de produção técnica de evento. O que é a nossa produção técnica? Que é uma empresa que a gente tem do grupo. Ela faz exatamente o seguinte, ela não só trata com a locação, mas ela faz todo o mapeamento do trabalho. Você vai ter projeto, direção técnica, você vai ter todo o suporte para o que você precisa para executar do teu trabalho. Aí a gente consegue, com esse grupo, atender as agências que nós somos parceiros, os hotéis que nós atendemos, que é o caso agora do hotel lá Bendito Cacau em Águas de Lindóia, que a gente é parceiro lá, e aí você começa a ter outras frentes para gerar demanda. Mas lembra do Josué capítulo 1? Seja forte e corajoso. E tenha bom ânimo. Bom ânimo. Seja feliz. Para ser feliz, não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Mas lembra que no começo, o Fernando me ligou para dizer, eu não quero que você tenha, eu quero que você venha para fazer meu evento?
Então, lá não tinha dinheiro, só tinha ânimo. Então, quando veio a pandemia, não tinha evento, mas tinha o quê? Ânimo. Então, se você não tiver o ânimo, não tiver esperança, a gente não sai de casa, entendeu? Então, o que fica aqui é um testemunho muito real dessas experiências, porque, de novo, eu não sou um caso fora da curva de um cara que descobriu a energia elétrica. Não fiz nada disso. Mas eu só acreditei numa palavra. Josué, capítulo 1. Seja forte e corajoso. Não te mandei eu? Vai. Como assim? Vai. Ah, mas tem pandemia. Vai. Ah, mas agora vai ter que rever salário de todo mundo. Vai. Agora nós vamos ter que varrer o galpão porque não tem evento. Vai. Agora nós vamos ter que reformar as paredes, não sei o quê. Vai. Ah, mas agora vai ter que fazer evento, vai ganhar muito menos, o dinheiro quase não vai dar para pagar a conta. Vai. Entendeu? E agora eu tô aqui falando com vocês. Então só vai. Só vai. Eu acho que essa é a mensagem que fica para todo mundo. Então, ter um CNPJ por CNPJ não vale nada. Não me faz melhor que ninguém. Eu só sou um cara que recebeu uma oportunidade, que tem exemplos de fé na família. Com muito orgulho, sou filho de um bom baiano que deu um exemplo do que é um homem cristão dentro de casa, como honrou minha mãe e minha família. E de uma mãe que está viva hoje com 90 anos, trabalhadora. Minha mãe faz aula de inglês 3 vezes por semana. E aula de piano. E ela tem 90 anos. Eu acho que se eu tiver outro exemplo... de ir pra academia. E eu também. Cara. Por isso que agora eu tomei um tapa na cara recentemente. Nós falamos sobre isso. Não é? E não tem mais agora tempo, não. Eu tô com 50 anos e agora o caminho vai ser outro. Vou voltar aqui numa outra vez, vocês vão ver como é que eu vou estar agora. Isso trincando. Agora chega a cuidar da saúde, né? Agora chega, essa é a frase. Eu tenho uns agora chega na minha vida. Adorei o nome, cara. Eu não sabia que era agora chega. Achei o máximo, cara. É proposital. Eu vou te falar que esse nome deu trabalho pra escolher. Ah, mas ele é muito bom. Eu acho que vocês têm o melhor nome de todos. Porque isso daí, para o que vocês estão fazendo, faz toda a diferença. Ralf, que história, cara. Eu tô aqui, ó. Eu tô apoiando o queixo aqui, ó. No microfone. Imagina. Porque assim, o Nixon comentou uma coisa que é muito importante, né? Muitas das vezes, a gente tem... Nós, empreendedores, né, empresários, temos qualquer dificuldade, cara, fica se lamentando. Vai, puta, o que eu vou fazer? Puta, eu vou quebrar. Só que, na verdade, é aquilo. É parar, olhar o mundo ao redor, o que está acontecendo, pô, o que eu posso fazer para melhorar? Se você me permite, o papo tá bom, Tá hein? permitido. Eu tenho uma experiência recentemente sobre isso que você acabou de dizer como empresário. É que como eu vivo com base de uma forma espiritual para me dar condições do que eu faço material, eu busco equilíbrio nisso. Entendeu? Tem gente que busca de outras formas. Eu busco através da minha vida espiritual. Eu entendo que se eu tiver com a minha cabeça, meu coração e minha mente entendendo o que está acontecendo muito bem, as adversidades, quando elas aparecem, eu consigo não olhar para o problema. Porque eu tenho exemplos de fé que me mostram que é além do que eu posso ver. Então, por isso... eu tenho a experiência da crucificação de Jesus Cristo. E eu entendo que a sociedade... Vou falar uma coisa bem feia, viu, galera? Vocês podem não concordar, desculpa, tá tudo certo. Estamos aqui. Por favor, não venham cancelar ninguém. Eu entendo que a sociedade humana se baseia na figura de 2 ladrões. 2 ladrões. E eu me vejo nesses ladrões. E vejo vocês como ladrões. Como assim, Ralf? Que é isso? Tá me qualificando? Calma aí. Saca só. Jesus Cristo crucificado, de um lado, tinha um ladrão que crucificado significa que a morte de cruz é a morte mais
dolorosa para o pior tipo de ser humano da época. Consegue compreender isso? Então, beleza. Ela é feita com o furo das mãos, nos pés, você tem os ossos quebrados, você fica sangrando e você fica agonizando até morrer. Beleza? Essa era a pior morte, o pior castigo para um ladrão, tá? No momento em que um ladrão vê Cristo crucificado, aí tem dois ali, beleza? Isso aí tá na história, tá? Aquele ladrão, um deles vira e fala para Jesus Cristo assim: tu não és o Messias? Tira a gente daqui. Sabe o que ele está fazendo ali? Ele está questionando. Ele está batendo de frente. Ele está indignado. Ele está rebelde. Ele está bravo. Ele está irado. Ele está perturbado. Ele está com todas as emoções angustiantes e depressivas ou soberbas, arrogantes. Tá tudo misturado ali, cara. Qual foi a reação dele? Questionar Jesus. Só que o outro ladrão tomou uma atitude que mais é onde eu falo, obrigado, Senhor, por essa experiência que eu pude aprender sobre esse episódio na minha vida. O outro ladrão fala para o outro, sabe o quê? Cala a boca. Cala a boca. Sabe o que eu aprendo, senhores? Tem hora que a gente tem que falar para alguém, cala a boca. Fica quieto. Você não sabe o que está falando. Como assim, Ralph? Não é politicamente correto? Não, ele mandou o cara calar a boca. Ele falou, fica quieto. Em seguida ele diz, nós merecemos estar aqui. Nós merecemos estar aqui. Ele não merece. Ele não fez nada. Ele. Todo mundo sabia que Jesus não tinha feito nada. Só que aí vem a terceira parte dessa história, que é o seguinte. Ele pega e fala, Senhor, porque ele reconhece quem é o Cristo. Ele chama de Senhor. E aí ele faz assim. Se possível, quando adentrares ao paraíso, lembra-te de mim. Jesus Cristo não respondeu para o outro. Jesus respondeu para esse, agonizando. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí é uma loucura que eu vou dizer agora, né? Quem foi o primeiro a entrar no reino dos céus com Jesus? Foi um político? Foi um doutor? Foi um sábio? Foi um juiz? Foi uma pessoa estudada? Foi um ex-ladrão. Eu chamo de ex porque eu entendo que só por esse Deus a gente consegue deixar de ser algo para se tornar algo melhor. Foi por esse Deus que eu deixei de ser o que eu era para passar a ser quem eu sou hoje. E detalhe, contando, porque isso não significa que eu esteja elevado, isso não significa que eu esteja melhor que o Nixon, melhor que o Thiago. Esquece isso, hein? Esse papo de dizer, respeito quem pensa assim. Discordo, porque na minha vida, eu só posso falar do que eu vivo. Na minha vida, aos 50 anos, uma mãe de 90, o que eu já passei, nessa vida eu não vi isso não. Aliás, vou mais. O céu e o inferno começa aqui. E ele fez algo muito importante, né, Ralph? Que muitas das vezes nós, como pais e esposos ou empresário, não conseguem fazer, que é reconhecer o erro. Ele reconheceu, Jesus, errei, me salva. E lembra. E lembra-te de mim. E muitas das vezes a gente não dá o braço a torcer. Agora vamos colocar isso lá no nosso ambiente aqui de empresário. Não tive empresa a primeira vez? Teve. Não quebrei? Quebrou. Não errei um monte de coisa? Errou. Você acha que na oportunidade que Deus me deu, quando o Fernando me ligou e falou assim, Ralph, quero você aqui, e eu falei, sério? Poxa, e ele me deu essa oportunidade, o que tem que estar na minha cabeça? Repetir as mesmas coisas? Jamais.
trocar de carro no primeiro ano, segundo, terceiro, quarto. Você sabe que é estar no 5º ano de empresa andando com Vectra e teus funcionários andando de carro importado? Pra um cara que... E detalhe, meu Vectra, não tô falando mal não, eu era fã do meu Vectra, hein? Diga-se de passagem, sou do time do clube do Vectra. O meu Vecão era a coisa mais linda. Mas você sabe que é ouvir de certos fornecedores me vendendo equipamento na empresa e dizendo assim, ô Ralph, que carro que você tem? Ó o ego, a vaidade. Tem um Vectra. Pô, meu, caramba, né? Você tá comprando aqui uma mesa de som, equipamento que vale $500 mil e o funcionário andando de carro importado não é fácil, né? Eu falei, cara, posso ser honesto pra você? Vou falar o contrário. Se ele tá andando bem, significa que aqui tá legal. Eu penso dessa forma. O Vectra que eu tenho hoje, ele tá pago. E isso que eu tô comprando com você é que me preocupa em pagar. E diga-se por sinagem, eu também tenho Mercedes, você quer saber bem da verdade. Só que a diferença é que a minha Mercedes tem um baú atrás, grande pra caramba, e já tô na segunda. Entendeu? Então, assim, eu acho que no Brasil a gente precisa ter essa consciência de quem nós somos, qual é o sistema que está aqui. Tem muita oportunidade, muitos negócios. A gente precisa estar perto de gente boa. A gente precisa procurar gente boa. Sabe o ladrão ruim? Qual ladrão você quer ser? É difícil falar ladrão bom, ladrão ruim, mas vamos falar assim, dos dois que já não são lá essas coisas, mas você quer ser quem? O que reconhece seu pecado, seus defeitos, seus problemas e quer mudar e melhorar? Ou você quer ser o que reclama? Essa é a pergunta. Então, quando eu vou reclamar, eu lembro muito disso. Então, eu não consigo reclamar. Porque tanta coisa já aconteceu na minha vida, nesses 50 anos, que o sentimento que eu tenho é que está começando um segundo tempo. E que Deus abençoe que esse segundo tempo seja tão longo quanto foi da minha mãe. Porque passa tão rápido, cara. Tão rápido. E as pessoas chegam até mim, porque hoje eu sou empresário, eu sou dono da RCom. Oh, querido, isso não é nada. Isso não é nada. É uma referência para algumas pessoas, é uma experiência para outras pessoas que trabalham comigo, porque a gente vê os resultados, a gente conhece a árvore pelo fruto, tudo bem. Mas você me diferenciar, sendo que existe um Deus entre nós, sabe? Que nos dá condições de um cuidar e servir ao outro, ajudar. Ó, essa água que você está bebendo é a mesma que a minha. É água, viu, gente? É água. Entendeu? Então, sem a água a gente não pode nada. O Ralph, no início do podcast, você pediu pra gente guardar uma palavra, experiência. Ela tem alguma correlação? Tá guardada ela aqui ainda. Boa. Eu fiquei curioso. Hoje, eu tive a oportunidade de conhecer um cara incrível chamado Claudemir Oliveira, que me levou para fazer bastidores da Disney em 2016. Esse senhor, ele é o primeiro executivo brasileiro a trabalhar por 15 anos na Disney. Ele é residente lá. Ele é dono do... Eu faço a propaganda de graça dele. Eu peço para que vocês sigam ele. Claudemir Oliveira, do Instituto Seeds of Dreams. Traduzido é Semente dos Sonhos. Seeds of Dreams, Instituto. Esse senhor, ele me deu a oportunidade de conhecer algo que eu nunca mais vou esquecer na vida e que todo ano, passa ano, vem ano, isso não para na minha mente e sempre que eu posso eu estou me reciclando a respeito disso. Ele escreveu um livro sobre atendimento ao cliente, a experiência do atendimento ao cliente e tudo mais. E ele dedicou uma página para falar da minha empresa. Que honra, que honra. E nessa página ele fala sobre o como a gente lida com o servir ao próximo. E eu vi isso de um cara que dedica uma página que ele fala a respeito de como que a nossa empresa trata um ser humano e a entrega, a realização do trabalho. Eu não esqueço do dia que ele me convidou para ir para conhecer os bastidores da Disney pela primeira vez. E ele falou assim, olha, muita coisa do que você faz, você vai
perceber que você tem em comum da onde eu venho. E aí, visitando a Disney, quando eu visitei a Disney, eu entendi as chaves. Eles têm 5 chaves hoje, mas as 4 primeiras, que era tudo com segurança, da segurança fazer tudo com cortesia, da cortesia fazer um show e do show executar com eficiência, isso nunca mais saiu da minha cabeça. Porque isso bate de frente comigo. Eu me preocupo com a segurança de tudo que a gente vai fazer. Não importa. Se não tiver segurança, a gente não faz. Eu declino de trabalho por falta de segurança. A cortesia, ela é o equilíbrio e você entender como que a segurança ela não pode agredir o ambiente que você está. Por isso da cortesia. E falando de Disney um pouquinho, das experiências que eu tive, quando você entende que a cortesia da Disney está dentro do processo, você cria memórias de querer voltar para lá. Só que eles seguem isso didaticamente. Agora foi colocada a chave que eles chamam de inclusão. Mas eles já são uma empresa inclusiva. E pulando para a chave que é sobre fazer um show, se você vê o cara varrendo o chão da Disney, ele entende que ali é o show dele, varrendo o chão. Por isso que você vai no banheiro da Disney 35 vezes. Se tiver sujo, pode ter certeza. A Disney tem processo para limpar o banheiro. No McDonald's, na Universal, são outros perfis de empresa. O banheiro está sujo. Você vai ter que chamar alguém para limpar. E talvez alguém limpe. Mas vai limpar em algum momento. Mas não está no processo deles o detalhe do detalhe do detalhe e do detalhe que a Disney faz. E por quê? Porque a chave da Disney final é eficiência. É saber o que você tem que fazer e fazer muito bem feito. Muito bem feito. Então, isso me identifica. Então, quando eu fui para a Disney experimentar isso, foi um presente para mim. Foi um presente. E eu levo isso comigo até hoje. Então, se a gente for falar de Disney, vai virar outro podcast. De experiências Disney. Mas, só para fechar esse assunto da Disney, um dia eu disse para minha irmã, passando lá no SBT, a musiquinha... amigo, é o Mickey Mouse, é o Mickey Mouse. Pois é. Pequeno eu falei pra Rossana, um dia a gente vai lá. Em 2017 a gente tava lá, pela primeira vez. Nossa, que honra, hein? E quando a gente entrou naquele parque, eu e ela, a gente chorou, mas a gente agradeceu a Deus, porque a gente falou que a gente ia. Tiago e Nixon, eu posso dizer uma coisa pra vocês. As pessoas não sonham. A gente precisa sonhar. Eu não sei no que esse podcast vai virar, se vai gerar conteúdo ou não, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Para nós aqui, tá? Para valer pra gente hoje. Não deixem de sonhar. Não deixe de sonhar, não deixe de ter esperança. Não deixe. Porque quando você sonha, você tem esperança, você tem bom ânimo. Aí você é forte e corajoso. E aí você aguenta, você passa o processo. E aí quando você conquista, você vive, aí você descobre que não é o dinheiro. Entendeu? É a fé. De você ter a certeza do que você não viu, mas a convicção do que vai acontecer. Ser empresário neste país é realmente muito difícil. E eu não sou perfeito. Tenho muitos erros. Vai por mim. Até hoje erro muito. Não sou o melhor cara administrativo. Até porque nem tenho esse perfil e tenho consciência disso. E por ter consciência que eu não tenho esse perfil administrativo, eu respeito demais a minha administração. A ponto de me privar. Que eu acho que é mais importante respeitar a administração. O nosso motorista, o Fabinho, ele fala que ele acha estranho eu chegar e perguntar se eu posso usar um carro da empresa para alguma finalidade, sabe? Alguma ação fora da empresa que às vezes acontece uma situação não familiar, tá? Porque eu nem uso para família. Eu sou tão regrado de não usar as coisas da empresa para família
E às vezes o caminhão precisa para uma situação, de uma ocorrência, alguma situação que eu entendo que precisa ser feita e eu tenho como auxiliar uma situação. E aí eu pergunto, Fabinho, eu posso usar o caminhão? Ele, lógico, pô, tá falando isso? O caminhão é seu. Eu falo, não, o caminhão é da RCOM, entendeu? E é sobre esse princípio que eu trabalho, entendeu? O que é da empresa, o que é do Ralph é do Ralph. E isso só acontece porque é Deus que é o meu sócio majoritário. E para fechar fica a dica, que meu pai antes de morrer falou para mim. Esse podcast vai ficar famoso, hein? Tô falando muita coisa da minha vida. Meu pai antes de morrer, ele me chamou para ter uma conversa na cadeira de roda dele e falou assim, ó, eu ouvi um homem dizer que era sócio de Jesus. E Deus confirmou no meu coração para você também fazer essa oração. Senta aqui do meu lado. Então, cara, na hora que eu falei para você, quando você me perguntou, Ralph, qual o microfone que é legal? Eu só dividi com você o que o meu chefe faz comigo toda hora. O meu chefe, Jesus Cristo, ele fala para eu só fazer com o meu próximo aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Então, esse é um bom microfone, um custo-benefício legal. Tem outros maravilhosos, mas que não vai fazer diferença nenhuma para o que a gente está fazendo aqui, que é muito bom. Então, eu falei, toma, tá aqui. Ah, Raul, mas você não tem medo de... Não, não tenho, porque eu sei quem é meu sócio majoritário, entendeu? E até hoje nós estamos caminhando, sem inventar a roda. Você que está nos assistindo, está prestando atenção, né? Uma empresa com cultura, processos e fé, muita fé. História maravilhosa, hein, Ralph? Para nós, você não tem noção quanto para nós é gratificante, né? Nós fazemos para vocês esse podcast, mas nós temos grandes ensinamentos aqui, valoroso, né, Thiago? É gratificante, né? Ter pessoas como você, Ralph. Imagina. Uma honra, cara. Que gostoso, Obrigado, viu, cara? Pô. Uma coisa que eu não falei hoje, que aula. Imagina. Não, mas eu sempre falo isso, comentei com o Nixon antes, já falei contigo, é muito gostoso e prazeroso conversar com você. Você contando sua história, meus olhos estavam brilhando. Assim. Eu vi. Cara, eu quero, na verdade, agradecer, né? Eu posso já caminhar aqui para os finalmente. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, mas em resumo, esse propósito de entender qual é o negócio, o propósito dele para as pessoas, eu entendi que possa ter qualquer circunstância, eu vou continuar comunicando pessoas. Hoje, a minha comunicação por 18 anos está sendo assim. Equipamentos de som, de iluminação, TV, painel de LED, beleza? Equipamento. Certo. Cenografia, né? Monta o ambiente. Isso é uma comunicação para mim. Mas como a pandemia veio e eu contei aqui e tirou, aonde a gente se adaptou para comunicar pessoas. Agora tem inteligência artificial. As guerras estão rolando. A gente não sabe o que vai ser. O que eu posso dizer para vocês é que eu espero que a gente continue tendo a bênção de Deus para ser a melhor opção em comunicar pessoas. Para as pessoas que precisam se comunicar. Aí você vai falar assim, mas Ralph, para comunicação tem recurso, tem tudo isso. Eu falei, E cada vez mais, com mais tecnologia, com mais inteligência artificial, eu fecho dizendo que pessoas precisam de pessoas. Só isso. E nós temos que ser quem? As melhores pessoas para ajudar pessoas. Temos que ser especialistas, competentes, capazes. Temos que entender os dados, temos que estudar muito. Temos que trabalhar uma hora, 2, 3, 4, 5 a mais que a maioria das pessoas. Temos que cuidar da nossa saúde. Temos que cuidar da nossa alma. Porque pessoa, para cuidar de pessoa, detalhe, tá? Uma tem que estar bem.
Uma tem que estar bem. Para ela estando bem, ela levar para outra pessoa o que ela tem de bom. Se ela levar o que ela tem de bom, ela vai contagiar aquilo ali. O que vai acontecer? Vai reunir uma outra pessoinha querendo aquilo. Aí já são 2 pessoas que estão querendo melhorar para uma. Ó, já não é mais negativo. Uma estava igual, agora já é 2 para 1. Então, do mesmo jeito que notícia ruim, coisa ruim, perde tempo e contamina, coisa boa também. Notícia boa também. Entendeu? Então, cabe a gente tomar uma atitude. Em vez de ficar questionando igual o ladrão lá, reclamando. Entendeu? Até porque o nosso negócio, de modo geral, não é sobre negócios, né? É sobre pessoas. É isso aí. Tudo gira em torno de pessoas. O dinheiro vai ser a consequência. Eu entendo e concordo. Empresa, caderninho azul, caderninho vermelho, lucro. Você não pode fazer nenhum negócio que prejudique tua empresa. E se você se arriscar a experiências que você queira experimentar riscos, só faça isso sabendo até onde você pode perder. É um jogo. Quer arriscar? Eu já passei por isso também. Vai perder? Se perder, não chore e não reclama. Foi uma experiência que você fez. Então, a experiência, ela é fundamental. Não dá para você viver uma empresa sem experiência. Não dá para você dizer para onde você vai se você não passou por aquele caminho. Não dá. Agora, se você ainda não passou, esse que é o legal. Vai, seja forte, corajoso, tenha bom ânimo e vai. Passou, sobreviveu, voltou. O que você vai fazer de novo agora? Vou melhorar o processo. Aí lembra da Disney? Segurança, cortesia, show, eficiência. Isso é cíclico. Continua. 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 Passou a continuar? Que legal. A gente saía cedo para trabalhar para alguém. Por que a gente vai sair tarde? Agora. É mais cedo. Não tem jeito. Só que você tem que saber lidar com a sociedade, o ambiente Brasil. Vão te julgar, vão te condenar, vão dizer que você é um vilão. Ué, mas você gera trabalho, você paga imposto, você ajuda né? Você ajuda a economia a movimentar. Então quer dizer que você não pode comprar uma casa? Sabe? Quer dizer que você não pode ter a casa que você deseja? Quer dizer que você não pode comer a comida que você quer? Sabe? Ter autonomia? Então é uma hipocrisia que a gente vive, onde as pessoas nos julgam e condenam. Só que elas se esquecem que paga-se um preço para isso. E o mal justamente do empresário quando começa é que ele já quer conquistar algo logo de cara. Sem, na verdade, ser algo de cara. Não é ter, é ser. E está disposto a pagar o preço. Porque na hora do problema, esse papo de comandante que pula do barco e a tripulação morre, isso não é ser líder de nada. Entendeu? Isso é ser espertalhão de alguma coisa e a conta vai chegar para essa pessoa. Então eu acho que ser empresário vai muito além do que a gente pode mensurar em palavras comuns, sei lá. Nós somos heróis da resistência. Bate-papo maravilhoso. Verdade. Ele tá gostando desse bate-papo. Se você estiver gostando, compartilha com alguém, porque essa pessoa talvez merece ouvir o que foi falado nesse podcast hoje. E começa a nos seguir agora. E, Ralph, as pessoas que estão aqui até agora, mais de 1 hora de podcast. 1h30. Eu acho que se a pessoa ficou até agora, ela merece ouvir uma mensagem final, que foi várias mensagens maravilhosas que você trouxe para nós hoje. Vamos deixar essa cerejinha do bolo para a pessoa que ficou até agora. Legal. Então você que está nos assistindo até agora, receba essa mensagem, pega essa sementinha, planta no seu coração, porque eu tenho certeza que o Ralph vai deixar a cerejinha do bolo para nós agora. Fica à vontade, Ralph. A mensagem para a pessoa que está nos acompanhando, fica à vontade para mandar essa mensagem. Bom, eu queria dizer o seguinte. Não importa o que vão dizer.
se você deu errado, se você está fazendo errado. Não importa se disseram para você que você está estragado, não importa se você está estragada. O que importa é saber se você tem a tua paz com Deus. Primeira coisa, paz com Deus. Se você tiver essa paz e se você tiver certeza dessa paz, é algo que você já pode ter certeza que já é o caminho certo que você se encontra. Só que para ter essa paz, você precisa ter um encontro. A minha mensagem, de verdade, é que você tenha a experiência dos 5 pães e 2 peixinhos da Bíblia. Quando Jesus Cristo fez a multiplicação disso, as pessoas falam de Jesus Cristo servindo a multiplicação com muita comida para 5.000 homens e não eram contados nem mulheres e crianças, tudo bem? Mas havia um garotinho. E o lanche dele eram 5 pães e 2 peixinhos. Eu acho que 5 pães e 2 peixinhos na mão de alguém com coração, em paz, disposto a dividir o que tem, milagres acontecem, multiplicações ocorrem. 5 pães e 2 peixinhos na mão de uma pessoa egoísta, soberba, ranzinza, preocupada só com a parte dela, com certeza os milagres nunca vão acontecer. Então a minha mensagem aqui fica que 5 pães e 2 peixinhos daquele garotinho, com coração de um garotinho, confiando em Jesus Cristo para entregar nas mãos dele. Você viu a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos, conforme a Bíblia fala? Alimentou mais de 5.000 pessoas, sem contar crianças e mulheres. Esse é um milagre. A minha mensagem é dizer que eu sou um milagre e vocês são um milagre. Por isso estamos aqui. A pergunta é, vamos dividir o que temos? Por isso a gente está aqui hoje. Se a gente vai dividir o que tem, então milagres vão acontecer. Ralf, aqui é mundo corporativo, você está falando de milagre? É que botaram na sua cabeça que o mundo corporativo não precisa de milagre, só precisa de dinheiro. Mentira. Mentira. Porque o meu mundo financeiro e corporativo é um milagre também. Veio à existência o que não haveria possibilidade. Porque os meus 5 pães e 2 peixinhos, quando eu ouvi ser forte e corajoso, tenha bom ânimo, era para dividir o que eu tinha com as pessoas, que era comunicar as pessoas, servir as pessoas, cuidar das pessoas. E isso foi feito de tal forma que hoje a gente emprega aí mais de 14 famílias e diretamente, e fora isso, nós temos aí o giro mensal de contratados que passam das 30 pessoas. Então, uma empresa que vai girando gente, trabalhando e gerando renda. E de 30 vira 60, vira 90, daqui a pouco vira 150. É um absurdo. Você fala assim, como é que acontece isso? Pois é, são de oportunidades. Então, o que eu quero deixar para as pessoas é que as pessoas entendam que elas tenham a sua paz primeiro. Como assim, Ralf? Busca. Não vai buscar em dinheiro, não vai buscar em finanças, mas se você entender que essa paz só é em Jesus Cristo, que é o meu caso, é o que eu estou dividindo o que eu tenho, você vai sonhar. Aí você sonha. Quando você sonha, você entrega na mão dele e você corre atrás. E sonhando e correndo atrás, fazendo da forma certa, tenha persistência para seguir adiante. É isso que eu tenho para dizer. Que aula. Ralf, muito obrigado. Imagina, cara. Eu acho que tem que marcar o episódio 2 do podcast com o Ralf. Ao vivo ainda, ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Porque tem muita coisa nessa caixinha aí ainda. Tem bastante coisa. Qualquer coisa a gente monta um dia aí, faz as perguntas pro povo, vamos conversar.
É bom que a pessoa manda as dúvidas, que gostaria de ter, sei lá... às vezes a gente, na nossa época, não tinha com quem perguntar, né? Com os podcasts são legais, porque as pessoas têm acesso, né? Então, na minha época, não tinha para quem perguntar. Graças a Deus, ainda tive para quem perguntar, na igreja, pro amigo, sabe? E Deus foi botando as pessoas no caminho. Olha que coisa maravilhosa hoje. A gente está aqui fazendo isso, e isso vai servir, vai reverberar. Acho que é muito legal. Tomara que sirva muito para a vida de muita gente, se Deus quiser. Obrigado, viu, cara? Uma honra ter você aqui. Para nós foi uma aula, foi um aprendizado, foi gostoso de te ouvir. Assim como eu falei no início, que obrigado. Falei para as pessoas que ia ser gostoso. Para mim foi maravilhoso também. Foi como a música clássica tocando aos meus ouvidos. Obrigado, cara. Uma honra. Que honra. Esse podcast poderia durar umas 4, 5 horas. Porque tá um papo gostoso. E que história bonita de superação. Com muita fé, sempre... Reinvenção. Sempre Deus na frente de tudo. Deus na frente, eu coloco o pé e Deus dá o chão. É isso aí. O pé, Deus dá o chão. É isso, exatamente isso. Só vai. Só vai. Fechado, senhores? Obrigado, Ralfi. Deus abençoe, né? Obrigado mesmo, foi uma honra estar com vocês aqui, cara. Espero o convite pra próxima, hein? Tá bom? Gratidão. Já tá feito. Obrigado. Fechado? Opa, com certeza. Com certeza. Galera, muito obrigado vocês que nos acompanhou até agora. Esse podcast fora do sério. Fique atento nos próximos episódios. Não esqueça de compartilhar. Se inscreva no canal. Finalizamos mais um episódio do podcast Agora chega!